Vamos começar hoje com o tema persistência. E é uma carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, que ele considerava um filho amoroso. E essa carta, ele justamente está no final, né? Ele sabe que depois vai para Roma, ele já tinha a capacidade de entendimento de que ele estava concluindo, né, a sua missão. E justamente o capítulo 4, versículo 7 dessa carta que ele diz assim: combatei o bom combate, combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Muito bem, hoje nós vamos começar com uma frase que diz assim, abre aspas, o triunfo depende da constância. Como o nosso tema de hoje é persistência, nós temos que lembrar que nós estamos construindo a nossa própria catedral, a catedral de nós mesmos, né? E ela se ergue tijolo a tijolo. E a gente sabe que esses tempos que nós estamos vivendo, né, no nosso planeta, tem sido anunciado, né, por todos os cantos, por todas as religiões, né, como um momento aí de complicações, né, que estão acontecendo. Mas nós, hoje, estamos sendo chamados para participar da vitória do bem. É a vitória do Cristo. Acima de todas as coisas que nós possamos estar vivenciando, a vitória do bem está acontecendo. Mas a elevação, já que estamos sendo convidados para persistir, né, e sermos parte dessa vitória do bem, é uma obra. Toda elevação é uma obra de suor, de persistência e também de sacrifício. E aí, gente, aonde o Pai nos situou, que nos colocou, é exatamente aí, aonde o óleo da candeia não pode faltar. Esse local aí onde você se encontra, com essa família, nesse país, com esses amigos, na sua vida profissional, seus colegas de trabalho, é aí onde ele situou que a luz da candeia, a candeia era lamparina, né? E ela tinha um óleo, é aí que o óleo não pode faltar, porque se o óleo faltar, apaga, né? Então, quando houver escuridão, que a nossa luz, por menor que seja, não pode apagar. Não esqueça, gente, que uma faísquinha pode incendiar uma floresta. Não vamos menosprezar a nossa pequena luz, né? O fósforo, umzinho só, acende inúmeras velas. Aumentamos, então, corajosamente o fogo da nossa candeia. O desejo de persistir, apesar de qualquer coisa que estejamos, né, prestes ou já estamos vivenciando. O convite de hoje é para que nós sejamos homens e mulheres de valores eternos, né? Mesmo que todo o grupo esteja agindo de uma maneira, nós mantemos Jesus na nossa mente e no nosso coração. Os exemplos do Mestre no nosso dia a dia. Quando situações possam ocorrer. Há pouco tempo, eu me lembro, né, de já ter comentado por aqui, o exemplo daquele menino lá no Halloween do ano passado, onde vários garotos e garotas iam nas casinhas, naquelas casinhas lindas americanas, com aquelas varandinhas, e ali na mesinha tinha uma cesta de doces e eles pegavam e iam para outras, né, colher de cada casinha. E esse grupo, né, pegou todos os doces, jogou a cesta no chão e saiu correndo. Um deles voltou, pegou a cesta, colocou de volta na mesinha, abriu sua mochilinha e pegou os docinhos que ele tinha e colocou lá e foi, sabe? São homens e mulheres de valores assim que nós estamos sendo convidados, né? Onde o meio não exerça em nós influências, transformando, transubstanciando tudo do mal no bem, no bom, no amor e em luz. E para a gente conseguir enfrentar as adversidades, os obstáculos que nos colocam, né, que interpõem entre nós e o Pai e Deus, né,
é indispensável que a gente seja muito corajoso. No livro Fonte Viva, ele fala assim: a Terra é uma escola. E qual é a função de uma escola? Se não de ensinar, de exercitar e de aperfeiçoar. E aqui estamos, exercitando várias vezes. Igual na escola, a gente estuda, a gente decora antigamente, né? Se decorava, repetia, até que ficasse de cor, né? Que a gente nem raciocinasse, já saía natural. Até quando a gente vai começar a dirigir, não é assim? No início, ninguém pode falar com a gente, porque a gente fica, vai passar a primeira, para a segunda, a terceira, para a quarta, meu Deus. Aí você olha o retrovisor, olha a luz do lado, olha a luz da esquerda, da direita, você não consegue nem, você tem que ficar pensando e raciocinando. Mas aí depois de você dirigir pra caramba, o que acontece? Você nem pensa mais, já sai naturalmente. E aqui estamos, exercitando as virtudes, até que elas passam a ser da nossa personalidade. Que a gente não precise mais pensar e raciocinar para agir desse jeito. Simplesmente a gente já faz, já sai natural. Por isso a Terra é uma escola, né? E nós somos aconselhados a nos enchermos para persistir de calma e bom ânimo. Não é fácil, né? Tem situações que para manter a calma e o bom ânimo requer, assim, algo fora do comum. E aí ele nos fala que nós somos colocados entre obstáculos mil, de naturezas assim, muitas vezes estranhas, né? Aí abre aspas, ele diz assim, para que vencendo inibições fora de nós, aprendamos a superar as nossas próprias limitações. Então são as situações que nós vivenciamos que nos torna, né, mais ricos em ação, em sabedoria, em discernimento, em compreensão e em ação. Sabemos aqui que na dinâmica da nossa Terra nós temos vivenciado diariamente grandes desafios existenciais. Por isso que Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, um livro maravilhoso, ele diz assim, para qualquer de nós, chega aquele minuto das grandes hesitações, que todos nós somos surpreendidos pelo dia nublado. Sabe aquele dia nublado? Ele fala da incerteza, em que a gente acaba nos reconhecendo perplexos, onde por dentro a gente tem ansiedade, angústia, né? E por fora consternação. Meu Deus, como isso chegou a acontecer? Como é que eu deixei essa situação chegar a esse ponto? Como eu falei isso e deixei que isso migrasse e entrasse nesse problema tão sério? Percebe? Qual de nós, né, não nos deparou alguma vez com, como diz Emmanuel no livro Segue-me, com uma referência, ele diz assim, a nosso respeito, deprimente. Aí você fala, nossa, ele usa a palavra desprimorosa. Alguém fala com a gente e tem uma referência nossa com as outras pessoas desse jeito e você tem conhecimento, você acaba sabendo disso. Talvez ele diz um olhar da suspeita. Aí você fala, como fulano pode suspeitar de mim? Ter dúvida de mim? Aí ele fala um pedido que era justo, mas foi recusado. Qual de nós não passou por isso? Aí ele completa um beliscão da crítica. Porque crítica é um beliscão, né? E muitas vezes nós sofremos com quem mais amamos a desatenção. Aquele que você dá mais atenção, você sofre dele a desatenção, o desrespeito. Aí ele diz quantas vezes nós temos sofrido o desafio da discórdia. Quando eu lembro da discórdia, eu me lembro que muitas vezes, né, nós estamos em algum lugar com a nossa vida profissional, ou tá com a nossa família, e a gente fala assim, nossa, as pessoas são tão diferentes, né? Quando alguém quer casar, pensa assim, eu quero uma pessoa que pense igual a mim, não é assim? A gente pensa, tem que pensar tudo igual. Não, diferença não é divergência. Nós podemos ser completados justamente pelo melhor que aquela pessoa tem e a gente pode disponibilizar para aquela pessoa o melhor de nós mesmos. Quanto aos defeitos, cada um vai desenvolver a sua autossuperação. Mas se a gente se isolar, se a gente se afastar,
a gente perde a oportunidade de nos tornarmos mais ricos, porque é com o outro diferente que a gente aprende aquilo que a gente não tem, não é verdade? Então, diferenças não são divergências. O pulo do gato aqui é a gente se tornar complementar, integrar. Essa é a palavra, integrar. Como esse é o nosso corpo, né? São todas diferentes, mas uma complementa o serviço da outra e a integridade do todo funciona, não é? Funciona bem. E é assim que nós temos que fazer. Pois é, mas é nessas horas que a gente precisa manter a nossa mente segura, né? Os fatos que nos ocorrem são as lições que nós necessitamos aprender para a nossa evolução, sobretudo os fatos que nos chegam em forma de contrariedade, perda e obstáculo e dor. Esses é que fazem a gente crescer, né? Paulo mesmo, numa outra carta para Hebreus, né, lá no 12, capítulo 12, versículo 12, ele estimula a coragem e a persistência. No nosso tema, ele diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Muitas vezes nós estamos assim, mas a persistência precisa ter aquele fôlego e levantar novamente, apesar dos joelhos desconjuntados. No livro Segue-me, diz assim, abre aspas, é na superação dos aborrecimentos comuns, esse do nosso dia a dia, né? Onde nós atravessamos aí diminutas contrariedades, é que aprendemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas. É ali, no nosso jardim particular, que a gente se prepara para a grande floresta. Exatamente. Olha que lindo que Emmanuel diz, né? Os aborrecimentos do dia a dia. É esse que faz com que a gente olhe os grandes aborrecimentos como pequenos. Vai nos preparando. Viver o que o Mestre nos mostrou. Somos todos aprendizes, mas podemos dar pequenas parcelas de tolerância, de compreensão, de paciência diante dessas ocorrências desagradáveis do cotidiano. Em cada uma delas existe um propósito que precisa ser desvendado por nós, raciocinado, assimilado. Inclusive, José Carlos de Luca, no livro Levantar e Seguir, ele diz assim, a vida está em constante transformação. E não há transformação se não tomamos consciência do que precisa ser mudado. E essa pergunta a gente precisa fazer para a gente, corajosamente. Eu tenho capacidade de saber exatamente como eu sou? E não as máscaras que eu coloquei para os outros? E não aquele livro, aquele manual, aquele compêndio que eu coloquei para todo mundo ler e tirei algumas páginas, aquelas que eu escrevi com a tinta da minha real intenção. E aí eu deixo só todo mundo ler as outras páginas. Será que você tem coragem de ler essas páginas, né? Porque se a gente não fizer isso voluntariamente, a vida nos traz as experiências que nos ajudarão a despertar a consciência da mudança, né? Lição não assimilada é lição repetida, né? Outro dia eu escutei uma frase muito interessante. Quem não escuta cuidado, escuta coitado, né? Então, lição não assimilada é lição repetida. Quanto mais rapidamente assimilarmos as lições da vida, menos necessitamos de experiências desagradáveis que nos tiram muitas vezes o sono de uma existência estacionada, né? Todo vencedor, a gente já ouviu falar, é aquele que não desiste da batalha. A gente está falando aqui da batalha, né? E a gente lembra lá dos primeiros cristãos, a batalha deles era contra os leões na arena. E hoje, nós, os cristãos da atualidade, nós lutamos, né, com os leões que residem em nós. Combater o bom combate. O bom combate é aquele que a gente combate contra nós mesmos, não o combate com o outro, né? Mas a nós mesmos, quais são os nossos leões, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. Esse aí é o bom combate, né? Muito bem.
Sigamos então firmes, constantes, inabaláveis. Todos sabemos que ninguém padece ou sofre um minuto a mais que não seja para proveito próprio, diz Dr. Inácio Ferreira. Somos almas que estamos vivenciando apenas o útil e o necessário para desenvolvermos as nossas potencialidades. Irmão José, no livrinho Vigiai e Orai, que é lindo esse livro, né? Diz que os embates da vida nos conferem um intransferível conhecimento. Como a gente gostaria, né, de passar o nosso conhecimento para as pessoas que a gente mais ama, principalmente os filhos, né? Mas ele diz, experiência, né? A experiência que nos traz o intransferível conhecimento. Com o aprendizado de um único tropeço, diz irmão José, conseguimos ficar em pé em diversas experiências semelhantes. Que bom, né? Graças a Deus. A gente não tem que passar uma por uma. Às vezes um tropeço faz com que a gente acabe ficando, né, compreendendo e deixando coisas ruins não nos acontecerem porque nós mudamos em todos os outros aspectos. Portanto, as dificuldades de fora exercem grande crescimento por dentro. Lembra, Paulo, quando ele disse? Combati o bom combate. É isso aí. Aos poucos, a gente vai ampliando a nossa sensibilidade, né? A nossa visão de tudo que está ali à nossa volta. A gente começa a compreender as coisas, tirando proveito para a nossa evolução. E a gente vai iluminando. Olha essa frase que linda. Os nossos olhos, para que nós possamos então iluminar os olhos que se refletem sobre os nossos. Não é quando tá um dia assim, como está hoje, um sol lindo, né? A gente tem um olho escuro. Se alguém está na nossa frente, ela pode ver o reflexo da imagem dela no nosso olho, não é? Olha que frase, eu vou repetir, que interessante. Quando nós vamos iluminando os nossos olhos, nós podemos iluminar aos poucos os olhos de quem se reflete aos nossos, ou seja, as pessoas que caminham conosco. E com esse olhar, gente, mais amadurecido, exercitando o amor nas suas inúmeras modalidades, que essa terra é uma escola, né? E a gente ora, quando nasce, a gente né? A gente vivencia o amor de ser filho, né? O amor pelo pai, pela mãe. Aí a gente vem o irmãozinho, a irmãzinha, a gente começa a ter o entendimento do que é um amor, né? Diferente do pai, de ser do seu amor para o teu pai, para a tua mãe, o amor para o teu irmão ou irmã. Aí você vai para a escola, você conhece os colegas, aí você começa a amar os seus próprios colegas. Aí você começa a namorar, aí você começa a amar, né? Esse outro tipo de amor do seu companheiro, companheira, seu namorado, namorada, né? Aí mais tarde você se casa, aí você vai amar o seu marido, que é um amor diferente, vai evoluindo. Não é que evoluindo, são vários tipos de amores, né? Aí você tem filho, você começa a ser um pai ou uma mãe que você ama, né? Que é diferente de ser o filho. Aí mais tarde o seu filho se casa e aí você é avó. Aí você começa a ter um outro tipo de amor. Percebem? Olha a oportunidade nessa escola terra da gente aprender o amor sobre as suas diversas modalidades, né? E todas elas entrelaçadas e mostrando para nós, abrindo, né, a nossa sensibilidade, o nosso amor. E quando a gente faz isso, nós somos ligados por linhas tênues aos benfeitores de luz, que torcem para que nós sejamos firmes, persistentes nos nossos propósitos. E assim, abre aspas, diz ele, nós atravessamos o fogo, né? Mas não vemos ele como destruição, e sim como luz e calor. Excelente, né? Quando a gente começa a ter um entendimento, a gente começa a ver as coisas de uma outra maneira, situações difíceis. Por exemplo, quando a gente tem um filho, que a gente está no parto e a gente está desesperado, sentindo dor, né? Eu tive 3, um foi parto normal a primeira e fui fórceps até. Então, mas a gente sabia que 4 horas depois, 5 horas depois, a gente estava com aquela criança no colo. Então, quando a gente sabe o porquê, quando a gente tem esse entendimento, o sofrimento é diferente, né? O esforço, todo o sacrifício é diferente, percebe? A importância de você compreender essa situação, pois é. E aí, diz ele, nós vamos olhar aqueles que são os nossos adversários, mas não como adversários, e sim como irmãos,
que se encontram em diferentes pontos de vista. Uau, isso é diferente, né? Então, para a gente edificar o reino de Jesus na terra, né? A segunda vinda de Jesus é Ele se fazendo morada em nós. É a segunda vinda, né? A gente precisa vigiar, permanecer, como disse Paulo, né? Na fé, persistente até o fim. Então, sejamos corajosos e fortes. Vamos agir com alegria, com concórdia, com esperança, abrindo novos horizontes nos caminhos daqueles que caminham conosco a jornada. E eu termino nossa reflexão com Gálatas 2:20, quando Paulo diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Abraços fraternos.